Então, você já está respondendo uma pergunta que eu tenho umas 4 aqui de uma vez. Então, o método a crescer, o método de vocês, vamos lá, ele facilita muito para quem tem as dificuldades, mas ele não fica muito fácil para quem não tem dificuldades? De forma nenhuma. Não. Porque o material didático ele tem que ser feito dentro de um equilíbrio, dentro da média. Quem é intelectual sempre vai querer mais. Uhum. Então, se a gente fizer um material para um intelectual, a gente elimina 75% do restante da sala. Tá. Se fizer para o disléxico, a gente elimina 75%. Tá. Então, para quem que a gente foca o material? Para a média. Então, dentro da estrutura de média, eu crio estruturas para o intelectual, eu consigo, através das motivações... Onde é de boa para o intelectual e acessível para o dislexo. Exatamente. Para o inteligente. Faço para os dois. E isso tem a ver com a proposta metodológica, porque o material ele vai sugerir, vai te dar tempo para você fazer as partes práticas. Aquilo que você falou, Bruno, quem dá os melhores resultados na prática são os disléxicos. Quem ajuda a controlar uma sala de aula, a fazer a sala estar organizada, os que estão na média. Eles são os pacificadores. Sabe, a Bíblia diz assim, pacificadores? Maravilha. Tem que ter 50% dos pacificadores. E os intelectuais são aqueles que vão ter um nível mais elevado, gostam desse nível elevado e eles precisam ser trabalhados na questão emocional e social. Então, quando a gente pega 4 crianças escolhendo por caminhos neurais diferentes e coloca para trabalhar juntos, cara, dá tanta briga. Mas é um arranhão legal, sabe? Muito bacana. O mediano é pacificador? É pacificador. Tá tudo errado, sim. Vona, sai fora. A senhora leu errado. Existe uma penumbra... E você não disse que era mediano? Não, ele não é mediano. Ele? Acho que eu sou. Pacificador? Tá vendo? Você já quer brigar comigo, eu quero paz com você, cara. Ó, tá vendo? Vixe, ele tá refutou Ele agora. refutou. Aí. Cara, Pela primeira vez, ele se deu bem numa resposta. deixa eu fazer uma outra pergunta em cima disso. O método de vocês, o método a crescer, ele não é adaptável para um método já existente. Porque ela mistura... A minha pergunta mistura o seguinte, agora tá assistindo, um monte de pai está assistindo, Tá. um monte de adolescente, criança está assistindo, tá falando, caraca, velho, eu preciso disso pro meu filho, eu preciso disso e tal. Só que não tem na minha cidade uma escola com o método de vocês. Vai ter. Ok. Amém, Senhor. Vai ter. Minha pergunta é Os essa. cristãos estão se levantando e Amém. estão entendendo a responsabilidade que eles têm com essas vidas. E eu vou te dizer uma coisa, Bruno. Por que eu dediquei minha vida toda a isso? Porque o disléxico ele só tem 2 saídas na vida. Socialmente e profissionalmente. Ou ele vai dar muito certo, ou ele vai parar na cadeia ou nas drogas. Não tem meio termo. Esse é o grande problema da dislexia. Nós cuidamos, a ABA cuidou, gerenciamos uma época, 20 anos atrás, uma instituição da casa, da FEBEM, de adolescentes, adolescentes infratores. 100% eram disléxicos. Nossa. A dislexia. E tem reversão? Os drive do... Olha, é tão interessante mostrar que a educação ela pode fazer a mudança, e a mudança mesmo quando... Cara, eu tô assustado, tô com 36 anos de idade, tô descobrindo um monte de coisa minha aqui, que eu falei, caraca, é verdade. Porque você já foi parar lá. Não. Você foi... Não foi por pouco. Não foi porque o pai era pastor. Eu teria mandado. Por pouco. Eu teria mandado. Não, mas eu tenho o nariz fraturado 3 vezes por causa de briga. Não, tipo assim... Isso é normal. Eu não quero... Testa furada, Nossa. joelho cortado. Na Os boa. drive ruim, tudo instalado. Tava assim... A minha esposa brinca muito. Fala, se não fosse Deus e eu na sua vida... Às vezes ela até esquece de Deus, que é mais ela mesmo, ela fala... Se fosse eu na tua vida, você tá daquela... Diz que a Miriam se candidatou para presidente, o vice era Deus. Mas você sabe que nós fizemos lá nós assumimos
E 3 meses depois a gente teve que deixar. Ameaça de morte, obviamente. Nossa, Porque deu certo. tá brincando. Amo trabalhar com adolescente, sabe por quê? O adolescente, ele precisa de uma referência. Tá, mas por que essa ameaça de morte? Porque deu certo. E por quê? Quem que teria interesse em não dar certo? Sim, Ivone, ela vai ficar falando num podcast. Não precisa de O nome. Brasil todo vê. O motivo O motivo é... financeiro. Vamos falar assim, para de Isso já era um movimentar problema. o sistema. Isso já era um Para de problema. alimentar o sistema. Isso já era um problema porque a gente conseguia fazer num custo muito mais barato, dar tudo para o adolescente e a gente começou a fazer umas E coisas ter diferentes. Resultado com custo menor. Resultados. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente trabalhou na vida deles foi junto eles com as famílias. Então, foi um trabalho da igreja junto. Por isso que eu digo, a igreja ela é muito importante. Então, a gente recebeu as famílias, recebeu com eles juntos, organizou tudo num espaço bonito. Você chegava lá, os quartos tinham os beliches, tudo organizadinho, tudo bonito. Fizemos uma programação para o dia todo. Então, eles tinham programação durante o dia todo. Tinha música, tinha teatro, estou vendo. Música, já não consegue parar, né? O quê? Ele tá girando uma girando tampinha na a mesa que tá dando tampinha. loucura, velho. Tá certo. Então, eles foram colocados, inclusive, na cozinha para fazer comida, tá? E tudo O Brunão já inglês. não toparia. Já. E aí, o que faltava? Eu via que eles tinham dificuldade, era com a questão da aprendizagem. Então, eu peguei o material da gente, da escola, tá? De primeiro em diante, porque eles não tinham essa noção, não tinha noção de nada, e deixei, e os monitores começaram a aplicar os conteúdos com eles. E eles começaram a aprender, começaram a estudar. Tinha um período de estudo também. E eles foram desenvolvendo. Aí eles comiam, Brunão, com garfo e faca. É proibido. Eles têm que comer marmitex. Com colher. Colher não, aquelas colherzinhas de plástico. Uhum. Né? Então, imagina para eles o que era sentar numa mesa e uma grande família junto. Uhum. Eles falavam, diretor, a gente não pula esse muro porque a gente não quer. Esse paredão, você pula? Pulo sim. Em 1 minuto eles pulam. Já entregaram para a gente a estrutura para eles pularem mesmo. Se a gente não pula porque a gente quer ficar aqui. Que louco. Mas, infelizmente, começou a fazer barulho isso, sabe? E o governo, na época, ele estava muito propenso a mudar as estruturas dos presídios. Adolescente não fica junto com o adulto. Adolescente tem que ter um espaço diferenciado. Ainda há chance de recuperar. Né? E eles estavam se recuperando. Então, dá para recuperar o adolescente? Dá. Em qualquer momento? Dá. Porque eu pego na escola crianças que chegam na adolescência, que os pais não controlam mais, e eles dizem, tá aqui, isso aí eu não sei lidar com isso. Eu digo, sendo assim, pode deixar eu cuidar? Agora, vamos combinar. A gente conversa antes, quando eu precisar fazer alguma coisa e tomar alguma atitude mais dura com eles, porque às vezes precisa, né? Eles têm que ter uma linha de parada, porque eles não têm medo de nada, linha de parada. E a gente combina direitinho, só quero uma coisa. Sim, sim, não, não. A palavra de Deus diz, ou é sim, ou é não. E começa a ensinar os pais a lidar com esse filho também. Porque, geralmente, os pais não têm paciência, porque a gente tira a paciência de todo mundo, né? Perturba demais. Então, é melhor mesmo deixar na escola. Um dos motivos da gente está pensando em passar a escola para período integral é isso. É exatamente trazer esses adolescentes que não fazem mais nada a não ser ficar no telefone celular. O excesso de informação vai destruindo também os neurônios. Então, a informação ela é importante, mas ela precisa ser medida, ponderada, ela tem que acontecer, essa informação tem que acontecer com resultado de crescimento, né? Então, o que a gente está fazendo hoje aqui? Você falou, tem muita coisa que eu não sabia. Legal, isso é legal, você começa a aprender. Então, esse tipo de informação, esse tipo de aprendizado é
precioso, é muito bom, né? Mas quando não existe, divertimento também é bom, mas quando não existe o momento certo para as coisas, isso pode prejudicar, e muitas crianças, né? Doutora, o método de vocês, por exemplo, vamos pegar um colégio, tem N colégios no Brasil que tem uma rede gigantesca. Vamos falar aí, colégios particulares. Tem uma rede gigantesca. Vários. O nome do colégio, que já tem um método do colégio, que está em todas as capitais quase, está espalhado pelo Brasil todo, mas eles estão identificando agora que, cara, realmente tem uma falha, né? Estamos sabendo ainda mais a respeito disso. O nosso método de ensino não é adaptado para isso, que é exatamente a minha revolta com o método de ensino brasileiro. Assim, a gente só tem a escola por causa disso. Nasceu de uma... Não sei se a Miriam falou com você em algum momento. Nasceu de uma conversa de madrugada, às 2h pouca da manhã, onde eu falei, nossa, Miriam, esse sistema industrial enlatado que pega pessoas diferentes, cabeças diferentes, formações diferentes, estruturas diferentes, e coloca tudo na mesma esteira, que enlata a cabeça de todo mundo, e quem se dá bem era o que é mais certinho, e os criativos e mais pá, igual eu, só se lascava, e tal, e tipo assim, cara, a gente precisa tocar as escolas. E ela, você quer ter um projeto de evangelismo nas escolas? Eu falei, não, quero ter uma escola. Ela falou, caraca, mas você... Eu falei, estudei em 17, fui expulso de 4, acho que dá pra gente... já sei algumas coisas que dá errado. Falei assim, não. E aí começamos a sonhar, e no mesmo dia apareceu o colégio. Assim, isso foi numa madrugada, no mesmo dia. Foi assustador pra gente, porque era um plano pra gente... acho que daqui uns 2 anos, 3 anos, a gente dá um passo. Vamos entender, vamos aproximar de pessoas como você, vamos saber... Não, já vê se a gente via meio que uma urgência do céu para isso, assim, sabe? Assim, ó, caiu na mão no mesmo dia, semanas depois a gente já estava negociando, pegando a escola. Vocês foram um presente no meio da caminhada, a Carla e a Miriam voltaram de lá. Meu Deus, cara, muito bom e tal. Só que agora, beleza, todo mundo enxergou, ó, tá ruim aqui, precisa melhorar. A única oportunidade... E pode ter um sim ou não mesmo, sabe? É a sua resposta. A pergunta é, essas escolas acordaram para isso, mas eles já têm uma... Existe uma forma de adaptar, de pegar de ter uma parceria com vocês, a gente consegue colocar adaptações aqui, ou não tem jeito, de vocês, é só trocando tudo mesmo. Olha, essa pergunta foi muito boa. Por quê? Quando nós iniciamos a Neriá, já tinha metodologia, eu já faço a metodologia acontecer. Quando iniciou o quê? A Neriá. Fala o que é isso. A Neriá, explicando, eu sou diretora executiva da ABA. A ABA é uma empresa sem fins lucrativos, né, criada pela nossa igreja, e nós temos a escola e tínhamos outros projetos também desenvolvidos ali, e tentamos fazê-la através de filantropia. Então, nós tivemos o reconhecimento de filantropia e a gente tem aí 40% de bolsa da escola, né? Que é 20 filantropia, mais 20 que a gente dava. Então, comecei a desenvolver esse trabalho, e quando eu comecei a fazer os materiais didáticos, a minha intenção era vender pela ABA. Era o que eu queria. Mas, infelizmente, por ter a questão da filantropia, não pode vender. Então, eu tinha, inclusive, doado esse material. Aí a ABA, então, me devolveu, pedi a devolução do material, e eu montei uma empresa chamada Neriá. Então, a Neriá, hoje, é uma empresa. Então, eu sou a pessoa que estou encabeçando todo o trabalho. O que significa Neriá? Luz de Deus. Ah, tá. Luz de Deus. Eu achei que seria uma sigla. Neriá, não. E não, Neriá, é Neriá, uma palavra em... Luz de Deus, hebraico. Acho que é hebraico. Na época, a gente entrou com uma sociedade, com algumas pessoas, todos da minha família, mas um dos meus sobrinhos faleceu e saiu, e um dos sobrinhos que estava junto, ele que a gente começou a pesquisar os nomes, ele trouxe esse nome. É uma palavra, um nome, eu acho que... Não é grego, não? Grego. Tá. O grego ou hebraico? Neriá, luz de Deus em hebraico é Or. Não sei. Eu não sei. A origem, não sei. Sabe aí, da Shaí? Hebraico, a luz do Senhor. Hebraico. Luz do Senhor. Luz do Senhor.
Então, nós organizamos. No final, alguns tiveram outros projetos, então ficou eu e praticamente nós somos formados da nossa família. Tenho uma filha que é juíza, a outra é pedagoga, assim, a disléxica, né? Ela fez pedagogia. Eu disse para ela, vai fazer nem que não queira. Ela fez pedagogia. Trabalhou 10 anos comigo, é uma fantástica. E a outra também me auxilia. E tem uma equipe toda de trabalho e tem um laboratório muito grande. Porque a nossa escola é o laboratório. Tudo que eu estou falando para vocês, gente, funcionou na realidade. Aconteceu. Aconteceu, ele é vivo, está lá, para qualquer pessoa chegar e ver a nossa escola, né? Nunca nós tivemos apoio de dinheiro, nem da igreja e nem de nada. Nunca, de ninguém. Graças a Deus, nem dinheiro de banco teve que entrar. Deus foi assim, fazendo algo tremendo. Tá? Agora, no começo da Neriá, eu, particularmente, eu não tinha dinheiro para investir no negócio. Então, como é que a gente começou? Começou porque foram chegando pessoas e querendo começar a trabalhar como a gente estava trabalhando. Só que houve uma inversão no começo. Inversão que eu tenho tomado cuidado diante de Deus por isso, porque eu estou pagando muito caro por essa inversão. Permitir só a venda do material. Então, foi permitido só a venda. Não, tá bom, nós vamos vender o material só. E aí, quando chega dentro das escolas, com só a venda do material, a gente teve uma surpresa muito grande, porque a gente acabou tendo escolas que compravam o material, tá? Chegando a imitar o material e depois fazendo o material. Esse é o primeiro problema grande que existe. E aí eu estou falando de pessoas cristãs E não existe fazendo uma isso. patente educacional? Existe, mas aí existe Uma uma... coisa- Sim, todos eles são registrados tá. E tudo. Mas o problema é você brigar na justiça contra o irmão. Você está entendendo? E não é essa a minha proposta. Deus não me levantou para ser vendedora de livros. Eu não estou aqui para vender livros nem para ganhar dinheiro, meu amado. Por que eu vou estar vendendo material didático e colocando dentro das escolas? Se não vai entrar a coisa que é mais importante, que se chama metodologia. Exato. Bruno, Vona. Medina. o que significa a palavra metodologia, vocês sabem? A lógica dos métodos. Ixi. Vai chutando. Não, para mim é o método de se É aplicar alguma a coisa. forma de se aplicar uma coisa em sequência, né? É um método. Metodologia é a criação da indução. Olha isso aqui. Indução do espírito na busca de uma verdade. Nossa. É tremendo, né? Eu aprendi há 30 anos atrás. Ninguém me ensinou isso. Indução. Deus ministrando. Por quê? Porque eu tinha que registrar dentro da diretoria de ensino as bases da escola. Foi quando eu comecei, aí sim, eu comecei a implantar na escola, porque eu era diretora, então eu comecei a implantar dentro da escola. Até então, eu vivi essa metodologia dentro do Colégio Batista, até que nós saímos, né, e criamos na Ágape uma outra escola. E foi tremendo entender isso. Para mim faz toda a diferença. 30 anos depois, eu implantei a metodologia na nossa escola, Crescer, e entrou muito forte, inclusive no Colégio Batista que a gente estava, que eu trabalhava, foi implantado o sistema do positivo, que é construtivista. Eu preciso dizer para vocês o que está acontecendo agora? Meu amado, nenhuma metodologia é neutra. Você não mistura, você não consegue misturar. Metodologia, ela vai induzindo as pessoas. Então, O que é construtivista? Metodologia construtivista. O construtivismo é você construir ideias, a criança vai construir a sua própria ideia. Então, é bonito quando você escuta falar, sabe? Mas... Ela vai descobrir o seu próprio caminho. Isso aí. Foi por aí que entrou
toda a estrutura do comunismo. Sabia disso? Porque nessa estrutura de você decide o que você quer, você faz o que você quer, você busca o que você quer, no final há uma prisão. O inimigo prende você. Não há enunciado. Mais ou menos um relativismo. Não é verdade. Nada é verdade. Verdade é relativa. É relativa, nada é verdade. Então, são princípios, Bruno. Não tem como. A palavra de Deus é verdade. Hoje questionam até a autonomia, a veracidade da própria matemática, que 1 mais 1 é 2. Eu vi um seminário de alguns ativistas falando, olha isso aqui, gente, não é brincadeira. Quem disse que 1 mais 1 precisa ser 2? Não é mentira. Eu não estou mentindo. Mas é por causa do construtivismo. O construtivismo fez isso. Você pegava Raciocínio as crianças... lógico está sendo... Nenhum. Primeiro que não existe enunciado. O que é enunciado? Enunciado é um comando. Quando você faz uma pergunta direcionada, você espera uma resposta direcionada. Por quê? Você vai avaliar o aluno. Então, você quer saber se ele entendeu dentro daquilo que você expôs. Né? Depois, quando ele cresce, depois, quando ele amadurece, ele vai para o mestrado e vai para o doutorado, não vai ter mais um enunciado fechado. Por quê? Porque você tem maturidade para buscar as suas informações. Então, não tinha enunciado fechado. O aluno sentava na mesa, ele fazia o que ele quisesse, como ele quisesse, e aí o professor tinha que dizer que era lindo, maravilhoso, muito bom. Tiraram a letra cursiva. Primeira coisa que fizeram, danificaram a questão da letra cursiva. Só para você ter ideia, quando você não utiliza a letra cursiva, lembra que eu disse que da massinha? A famosa letra de mão. A letra cursiva, desenhada. Cursiva. Uhum. Ela é altamente especializada. E o cérebro precisa daquela letra. Quando você faz isso, Bruno, se você que tem dificuldade de memória, quando eu quero fazer uma palestra, alguma coisa... Eu não sei escrever cursivo. Eu só sei de forma. Tá aí. Não Você sei. ia melhorar muito. Eu não estou brincando. Não sei. Eu vou te dar um materialzinho. Não sei. Mano, eu vou chegar no escritório para eu reunião. demoro... Mas de memória você não tem problema. Não, Memória, mas eu Doutora, demoro... eu vou chegar na reunião daqui a pouco. Não, no escritório você vai estar o sabe- Brunão com massinha. Para eu escrever meu nome. Não, aqui, eu vou explicar Ghost, direito. Ghost aqui, ó. Aqui, ó. Gente, com chocalho. Ele traz umas massinhas. Qual que é a música do Ghost lá? Lembra do filme, o Ghost? Ah, sim. Argila aqui, Tô do nada os ligado, caras tô chegam, eu tô ligado. assim. cara. Não, antes fosse. Né? Não, mas eu não sei escrever Olha, a cursiva, que é letra letra de mão, cursiva- tá ligado? É. Tipo assim, É. mano, não sei. Então, Escrever meu deixa eu te- nome inteiro, Mas eu deixa demoro eu te um minuto e lá vai. explicar o que faz no cérebro. Não tem problema de memória, né? Mas quando você pega e faz a estrutura de cursiva, o seu cérebro aprende a escrever. Então, sabe como a gente recupera a criança que tem a desortografia? Fazendo com que ela refaça por várias vezes a palavra, porque isso não aconteceu no cérebro dela da forma que deveria acontecer. Então, conforme ela faz a letra, o cérebro dela desenha isso até formar o caminho neural que ela precisa. Ele faz uma consolidação, então ele não é apagado, ele não é destruído nas podas neurais, ele permanece e faz uma sustentação, uma base de conhecimento. Mas Vocês me perguntaram, Nancy, por que você conseguiu fazer o mestrado, o doutorado? Porque eu usei essas técnicas simples, que na escola, sabe, na escola, deveria ter sido feito isso comigo, e não foi. Na realidade, eu não fiz escola, né? Na realidade, eu não sei como eu fui parar no 3º ano, daqui a pouco eu estava no 6º, também não sei por quê. Eu sei escrever Né? sim, faz tempo que eu não escrevo. É? Eu escrevi aqui agora. Você escreveu onde? Aqui. Mano de Ah, Deus. tá. Isso é entendi. uma técnica, Bruno, que você pode usar, inclusive quando eu estou... É que eu parei na 5ª série de escrever cursivo e comecei só de forma. É. Então, mas É forma que fala? Forma. de Deve ter outro prensa, nome. de imprensa, de forma. Eu chamo de mão de forma. Eu É também. porque antigamente era assim. Que lembra pão de Hoje- forma e você... é. Aí você... Aí ele Já era um pãozinho, decorou. né, já. Eu já... Já dá uma dica. Com Nutella. Virou Ai, um com hoje. Nutella, Olha lá. não podia ser só o pão, mas tem que ter Nutella também. Mas é legal, essas dicasinhas que eu estou falando, que parecem uma coisa muito simples,
Faz toda a diferença no trabalho, né? E as crianças que não tiveram esse trabalho feito, elas têm um prejuízo tão grande, esse processo de alfabetização tão grande quanto as crianças que são disléxicas. Sabia disso? Uhum. Existem estudos já fortes, e uma das referências... Oh, meu Deus, desnomia. Vamos ver se eu consigo. Ele está na França. Também ele está fazendo um trabalho muito semelhante à doutora Célia. Se eu lembrar, eu vou te dar o nome. Simone de Beauvoir. Não, Nossa. não. Croissant. Nossa. Desraney. Eu quis já vir no O gatilho. sobrenome é Desraney. Tá. Desraney, acho que é Desraney. E ele, se não for também, derrete aí, tá? Vem do Já que a feminismo, pergunta que você está tá respondendo certo. veio toda da questão do material didático e metodologia, que vocês forneciam uma coisa, mas sem outra, eu queria entender a diferença das duas na prática. Tá. Como que alguém compra comprava o material de vocês sem a metodologia? Tipo assim, Sim, pegava o material e fazia o processo metodológico como queria. E a gente tem bases de processo metodológico. Por exemplo, como a gente avalia uma criança pela metodologia Crescer? É da mesma forma que as outras escolas avaliam? Não. Pensa fazendo isso 30 anos atrás. 30 anos atrás, eu começo a fazer um trabalho totalmente avesso ao que as escolas faziam. As escolas boas eram aquelas que reprovavam, as escolas boas é que colocavam no primeiro lugar do vestibular. Não é isso? É. Sabe o que eu comecei a fazer? O certo, só o certo. Quando a gente vai avaliar a criança, a gente avalia duas... A educação infantil é diferente porque eles não têm nível de avaliação, tá? Eles é outra estrutura. A gente faz as anamneses com eles. E a avaliação é pelos trabalhos que eles fazem de forma de relatório. Mas de primeiro ano em diante, você tem uma nota. Lembra que você ia buscar você na escola, ia naquela reuniãozinha? Aí saía aquelas notas maravilhosas, vermelhas. E, dependendo, somava o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, você reprovava se você não fosse bem. Ok? É isso que funciona. Funciona até hoje. Porque escola, meu filho, se voltar 300 anos atrás para cá, vai encontrar a mesma estrutura de escola, funcionando desse jeito. igual cadeia. Exatamente. E que tipo de avaliação é essa que avalia só a escrita e conteúdos? Péssima. E para os tempos agora. Agora eu entendo por que Deus me deu algo tão adiantado no tempo. Porque o disléxico é assim, ela faz coisa muito adiantada no tempo. Hoje, não tem mais nenhuma faculdade com currículo em condição de trabalhar os alunos que estão saindo das escolas. Que profissões nós temos hoje? Todas mudando. Médico, não pega mais em paciente, não, gente. É tudo com máquina. Nem usa mais aquele negócio de escutar coração. Os novos não usam mais. É tudo diferente. Operação vai ser por máquina. Então, mudou. Engenheiro, equipamentos, mudou. Tudo automatizado. Tudo automatizado. A técnica, o trabalho é outro. Agora, tem uma coisa. Você acha isso ruim? Não, mas olha aqui. Se eu avalio esse aluno só pelo conteúdo dele, tá? Então, eu faço um programa, um conteúdo exigido. Então, BNCC... BNCC? Ok, acertei. São os conteúdos que o governo determina que tem que ter nos currículos escolares. Tá? Então, eu cumpro com todos eles no meu material didático, sem problema nenhum. Está aqui. Linguagem. A linguagem mais encaixada para o aluno daquela série. Porque material didático não é para o professor. É para quem? É para o aluno. Começa aí já o problema. Porque os materiais vêm que os pais precisam sentar, ler o material, estudar para poder ensinar para os alunos. Porque meu neto é assim, né? A gente vai para lá, a gente tem que estudar para dar aula para ele ele poder entender, e às vezes nem a gente sabe o que essa porcaria do material dele está fazendo. Desculpa. Tem hora que eu leio, Eita. o que será que fizeram isso aqui? Eu estou falando dos mesmos conteúdos exigidos pelo governo. Tá? Então, eu vou padronizar
essa criança, por ele acertar 2 provas, uma mensal, uma bimestral, e vou dizer que ele passa ou reprova por isso? Agora, vamos lá. Como é o comportamento dele? Qual é a participação dele em sala de aula? Qual é a responsabilidade dele, por exemplo, com lição de casa? Porque lição de casa, gente, você não aprende na sala. Você só vai aprender, você vai consolidar as questões neurais quando você estuda, quando você exercita. Então, precisa do exercício em casa. Então, a lição de casa, ela é muito importante, ela é necessária e na medida certa. Eu conto cada tempo para cada faixa etária diferente. Tá? Não é tudo de qualquer forma. Tem tempo. A criança precisa brincar, tá certo? Precisa dormir, precisa assistir uma TV. Pode pegar um celular? Pode, não tem problema. Desde que tenha o seu tempo certo. A Bíblia diz tempo para cada coisa. Mas tem esse exercício que ele precisa fazer com o tempo certo. E cada faixa etária, conforme cresce, eles têm tempos diferentes. Então, 1º ano tem 1 hora, 6º ano 2 horas, ensino médio são 3 horas por dia. Se ele quiser entrar no vestibular, ele vai ter que se dedicar a isso, tá? Aí eu pego, a gente chama de conceitual, esse tipo de avaliação, e o conceitual das atividades, né, o conteúdo, e a atitudinal. Então, vamos lá. Eu tenho 6 notas para comparar. Agora, eu não tenho mais 2. Eu tenho a prova mensal, prova bimestral, trabalho ou projeto que eles desenvolvam em sala. Eu tenho presença. Entendeu, Brunão? Presença. Por quê? Porque se a presença baixa a nota... Presença de palco. Não, presença de palco, né? Presença sentado lá. Presença. Bota uma cabeça no palco. Tá. Eu ia mandar uma piada Presença. pior, mas é melhor não. Porque presença, participação, ou seja, ele não tem os grupos para participar, não vou participar, ok, você vai perder teu ponto. Uhum. Lição de casa, responsabilidade. Tem também a chamada oral, que também vem no grupo dos conteúdos, que é outra forma de você perceber o disléxico. Porque a gente não escreve, mas a gente fala bem, você concorda? A gente sabe colocar o que a gente precisa. Nossa dificuldade é escrever, é passar por escrito e na leitura. Eu pego todas essas notas e divido por 2, atitudinal e conceitual. Ou seja, se um aluno tirar nota 10 de matemática mensal, nota 10, não acontece porque não é a realidade. Quem tira 10 e 10 é intelectual, tá? Ele não faz bagunça, ele é responsável, ele vem na escola, então não vai dar essa zebra. Eu não era esse mesmo. Entendeu? Não vai dar essa zebra. Mas vamos supor que, tá? 10 e 10, ele, quando chega nessa parte atitudinal, e às vezes acontece, o cara não quer participar de educação física porque ele não joga com as outras pessoas. Ele não vai ficar com 10. Ele vai pegar a nota, vai somar e dividir. Quando dividir, ele vai perder essa nota. Vai ficar com 9, porque ele só perdeu nessa situação. Mas tem crianças desse lado que perdem um monte de coisa. Aí eu peguei o macete do disléxico. Lembra que o disléxico, ele cria todos os problemas por quê? Porque não importa o que ele faça, no final ele vai reprovar. Quando você inverte, uma coisa é você ganhar, outra coisa é você perder, você cria na pessoa a responsabilidade de, opa, eu já tenho a minha nota, porque eu não tiro do nada, eu tiro de alguma coisa. Antigamente, o professor chegava para tocar, olhava para tocar e dizia assim, Brunão, te dá 2 esse bimestre aí de conceito. Sua média vai ser, era A, B, né? Lembra? Vinha da cabeça do professor. Que base ele tinha? B menos, B mais. Ou não tinha B nada, entendeu? Agora, isso aqui, não. O sistema vai controlando. Eu tinha aqueles professores que diziam assim, ai, meu filho... Meu aluno não traz lição, não faz nada, Nancy.
Ele, sabe, conversa o tempo inteiro, sabe, faz isso, faz aquilo. Ok. Agora, o professor não pode dar essa média para ele. O professor tem que marcar o dia que ele não trouxe o material, o dia que ele faltou, o dia que ele não quis participar do grupo, o dia que ele falou... É uma matemática, né? É uma matemática. É um jogo. Você tem uma quantidade de todas essas informações e ele vai perdendo os pontos dele. Quando chegar na hora, ele vai pegar esses 10 pontos que ele tinha, que eram os 10 que ele iria conseguir, e ele paga o que ele conseguiu com aquilo que ele não cumpriu, com aquilo que ele perdeu. Então, Bruno, isso muda completamente a responsabilidade da criança. Muda, ele começa a entender que ele só reprova se ele quiser. Aprendizado, ele vai aprender. Eu sempre digo, não existe o que você não aprende. Existem técnicas para que você possa aprender. Você não sabe elas. Se você aprender essas técnicas, você vai aprender. Pode demorar um pouco mais, você entendeu? Mas vai aprender. Eu não tive um aluno disléxico. Olha, nós conseguimos fazer um trabalho... Até chamava Larissa também. Essa menina não é só dislexia. Até hoje, ela fez faculdade, já terminou a faculdade. Menina... Ela já é grande, já? Não essa outra. Eu estou falando de uma outra Larissa. Essa era muito pior. Essa era bem complicada. Eu não sei dar nomes, não tem no manual de diagnósticos um nome que eu poderia dar para essa Larissa. A Larissa chegou aos 5 anos na nossa escola. Até os 4 anos, e depois eu fazendo o estudo dela, ela tinha um formato de rosto muito tranquilo. Você olhava, andava de bicicleta. A partir do momento de, acho que 5 anos, 6 anos, ela começou a arredondar mais o rosto, o olho começou a ficar ter um grau muito alto, né? E ela começou a ter mais dificuldades de movimentação. E aprendizado, zero. Ela fazia bolinha. Ela veio começar a escrever, mas aí eu sabia que ela tinha um problema. Eu não sabia, até hoje ninguém soube dar o nome para aquilo. No 7º ano, a Larissa começou a escrever. Ela terminou com a letra mais bonita que a minha no 3º ensino médio. Lia, tinha uma memória... Só na 7ª série que ela foi do começar ensino médio? Nossa! Ensino fundamental. Ixi, qual que é o 7º ano? 7º ano antes... Antiga 6ª série. Na realidade, foi é o que eu tô falando, a 8ª. 7ª série. É porque era o 9º, era até o 9º. Era o 8º, então, porque só era... É do ensino médio, é isso, né? 6º, 7º, 8º. E o 9º. Depois, que é o colegial. É 5º, tá, 6º, fundamental, 7º então. e 8º. Desculpa, olha, Fundamental, era 9º ano já. Era um ano antes de fazer o primeiro ensino médio. Porque não tinha, tá. foi bem, faz muito tempo. Foi logo que começou a escola. Foram esses problemas que chegavam na escola para mim, entendeu? E eu pegava com toda alegria, porque eu sabia que eu queria entender, eu precisava entender, eu precisava fazer alguma coisa. Ela tinha, assim, tanto problema, tadinha, que ela, às vezes, ela perdia o lápis, né? Aí ficava batendo na mesa. Cadê? Alguém roubou meu lápis? O lápis no chão, ela não enxergava, né? Perdia as coisas. E, assim, o amor da classe por ela. A gente começou a mostrar, porque com esse plano de colocar as crianças para estarem se fosse juntos... na minha escola, É. falar para você. Isso é metodologia. Com Você certeza. perguntou o que é metodologia. Isso é um processo Então, mas de aí metodologia. os fundão perdoa? Não tem fundão. Não tem fundão na nossa escola. Porque o fundão vê uma menina na 8ª série que não sabe escrever, tipo... Não. Vai... Não, porque eles entendem... Aí que está. O processo é tão natural para eles. Quem tem maior problema, quem tinha o maior problema antigamente, hoje já não tem mais, porque hoje o que vai valer são as pessoas inteligentes. O que vai valer... Desculpa, gente. É que eu começo a ficar animada, eu vou encostando aqui, ó. O que vai valer, realmente, hoje, é a sua habilidade de comunicação, de interpretação do mundo, sabe? É a sua visualização das coisas como um todo, para você tomar decisões na vida. Nós vamos partir para um mundo extremamente competitivo.
Então, as pessoas vão ter que ser arrojadas, elas vão ter que tomar suas decisões e tomar ações. Tá? E o ensino brasileiro não dá preparo algum pra Nenhum. isso, né? Nenhum. Eu falo com a Natália, eu falo, cara, se eu tive... Porque assim, tendo contato com o Ministério, com o Brunão, a gente conhece muita gente. Então, a mentalidade muda muito. A gente tem contato com uma senhora hoje, então o mundo abre pra gente. É verdade. Eu falei pra Natália, cara, se eu tivesse a absorção de conhecimento que eu tenho nesses últimos 3 anos, cara, muita coisa ia ser diferente na minha vida. Tá vendo? É isso que Muita você coisa. pode fazer. A Você mentalidade é outra, totalmente. Totalmente. imagina você colocar um conteúdo e levar a criança para a prática. Ela ama a escola. Ela gosta da escola. Tudo que eu construí na escola, meus alunos do meu lado. Tudo. Do meu lado. Eles varriam a escola. Os pais diziam, você não faz nada em casa. Mas quando você fala assim, vai ter faxinão, e ainda mandava trazer o balde, a vassoura e o sabão. Tá? Era muito legal, era muito gostoso. Porque eu estou dizendo que era, porque hoje eles não precisam mais fazer isso. Agora a gente vai começar a construir de novo, né? Vai fazer as salas ambientes, que são esses projetos. Eu já estou mudando o viés. Um pouco de conceito, prática e desenvolvimento de projetos. Porque quando você coloca esses 4 e dá um estímulo e um projeto para eles, deixa eles irem atrás. A Carlinha estava falando aqui. Você quer falar, Carlinha? Põe a Carla aqui. Vem cá. Fala aqui, ó. Vem aqui, a diretora da nossa escola está Fala aqui. aqui, ó. Senta aí. Senta aí, Carlinha. Dá uns 5 minutinhos aqui, ó. Vai aí, Carlinha. Dá uns 5 Conta aí. minutinhos. Senta aqui gatinho. Vai caber, né? Tava Tem aqui que um abaixar um Deveria caber do pouquinho lado do isso. Mona. Coube. Não, ela vai caber. Não, porque lá na escola a gente utiliza a metodologia, a gente está apaixonado, está sendo muito incrível. E a gente tem a minicidade com a educação infantil, né? Que é a primeira e segunda etapa. E aí, a gente, todos os dias, eles frequentam a cidade e eles têm um papel na sociedade, né? Crianças de 4 e 5 anos. E aí, você falou do Josh aquele dia, eu lembrei. No shopping? É, Meu conta que eu não Deus, sei eu fiquei contar. assustado. Meu filho, né? 4 aninhos, a gente estava passeando no shopping, eu passei numa loja de tênis de uns amigos lá, só passei para cumprimentar eles mesmo. Aí eu passei assim, daqui a pouco o Josh... Sei. Não, mas foi mesmo, dessa vez foi. E aí a gente passou lá, daqui a pouco o Josh já saiu, já falando com todo mundo, com os vendedores. E aí, Josh, todo mundo... Daqui a pouco o cara veio e trouxe de presente para ele aquele correntinha... Cordãozinho do crachá. Cordãozinho da loja. Aí ele olhou e falou assim, mas cadê essa outra parte, que era o crachá com o nome do vendedor? Ele falou, isso aqui é para quem é vendedor. Mas você não é vendedor. Aí ele, meu cara, peraí. Foi, pegou um cartão da loja, escreveu o nome dele. Menino colocou. preparado já. A hora que colocou o crachá com ele, assim, com o nome dele da loja, ele automaticamente ele virou, saiu, foi lá, pegou um tênis e falou assim, papai, esse aqui é a sua cara. Olha Que só, número tá você vendo? usa? Ó, Que número assumiu você o papel. usa? Aí eu falei assim, 42 dele. Quer experimentar? Vou pegar para você. E entrou lá para dentro do estoque dos caras. Foi entrando reto, cara, todos os vendedores, os gerentes, todo mundo chorando de rir. Mano, que moleque para frente. Foi lá, daí o cara foi junto com ele. O gerente falou, vai lá, acompanha ele. Foi lá, daí ele veio e falou assim, não tinha aquele, mas tem outro. Eu acho que você vai gostar muito. Abriu a caixa, pegou, tinha outro modelo, assim, ó. Eu falei, caraca, velho, vendedor na... Aí ele teve que comprar um tênis de R$1.500. Que de esforço. Pra incentivar. Isso é comissão, Pra né? incentivar, Aí, Tem a contou comissão. depois, ele tava com o crachá, né? É, Aí eu contou é. essa história. Eu falei, a cidade influencia muito, né? É. Porque eles realmente... vivem Eles ele levam chega- ao pé todos da os dias. letra. É incrível. É interessante E que a sendo gente filho vê... do Brunão, pediu comissão ainda. Não, Bruno. E esse lance da escola é tudo do método. Que legal, cara. A gente faz na cidade de Ágape, né? Algumas escolas já conseguem fazer tudo no começo, às vezes não conseguem, mas depois vai crescendo. Mas tem, olha, a fazenda, tem o banco, tem a igreja, tem a fábrica, Ele chega, tem semana que ele a- trabalhou no banco, ele chega falando também. supermercado, Aliança de venda, pet de banco e de shop, né? Então a gente cria posto de gasolina. E, Vocês e criam tem todas as também situações todas da as vida? situações da vida. Ah, E que tem legal. uma família. Eu tinha na minha também, mas fiquei 5 anos dentro de um supermercado. Só tinha supermercado. Era o Walmart. Me colocaram Por isso lá, que ele fiquei 5 engordou. anos. Só comia no supermercado. Não, né? eu trabalhava mesmo. Ah, trabalhava. Fiquei 5 anos na última vez que colocaram lá. Foi mesmo.
Ele trabalhava no... Isso aí. Mas é sério? É? É verdade. Mas tudo bem, mas aí é legal. Eu sou digno, mano. Agora, o que é interessante é que a gente até vê o perfil da família, porque a gente coloca a família abastecida, que a gente chama, né, a menos abastecida. E a gente dá dinheiro para eles. E eles têm a noção com o dinheiro que eles não podem comprar as mesmas coisas que o outro. Entendeu? Então, eles têm que medir mais. Dá o um que eles vão senso pegar. social também. Sim, matemática financeira. Tá? Eles têm que Nossa, guardar. isso aí passa porque senão eles longe vão da passar. escola normal. É completamente diferente, gente. É colocar na prática. Então, isso é um método, entendeu? Material é uma ferramenta de trabalho. O módulo, inclusive, da educação infantil é para registro. Ali eu estou registrando, de fato, o que acontece no cérebrozinho deles. Hein? Você deve estar fazendo, você está vendo isso, né? Você termina ao mesmo tempo a mesma explicação. Uns vão a beleza, os outros vão picotando, né? Quando a gente começou, né? A gente foi visitar a escola, eu falei, mas como que a gente consegue com uma criança de 4 anos, 3 anos, a gente identificar? Aí eu lembro que a Dani mostrou o material e dá para ver nitidamente a diferença. Nitidamente. Gente, qualquer pessoa que eu passo, que eu mostro o material didático com leigo, consegue entender. Porque a proposta é exatamente essa, a leitura neural. Fez muita diferença, né? pra gente na escola. Então, Eu já tô seu cabeça Bruno, fritando aqui. tá fritando, tá fritando. E, gente, daqui para frente, agora hoje, a metodologia virou o auge. É exatamente o que os pais querem. Os pais não estão mais interessados numa estrutura de faculdade. Gente, faculdade, não estou dizendo que não é bom, não, é excelente. Só que acontece que a faculdade não está mais abrindo muitos caminhos. Porque a certificação para o futuro, ela vai valer muito menos do que a competência. Já está assim. Os maiores administradores que eu conheço não fizeram faculdade de administração. Exatamente. As maiores empresas não foram de pessoas que fizeram alguma É faculdade. isso mesmo. Os melhores médicos não foram aqueles que saíram das grandes universidades. Isso é cientificamente comprovado. Saem os nerds, né? E vão ser profissionais. Muitas vezes eles ficam numa limitação. Aí chega aquele que veio na rasteira, colou mais do que não sei o quê, né? Que a mãe teve que comprar, né? a faculdade, porque senão não entrava, fez de tudo. Tá? Quando chega na vida profissional, o cara dispara. É porque eles sabem resolver problema, né? Exatamente.